Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Para você ligado na Portal Sudoeste, uma boa tarde, um excelente almoço, 12h04, 12h04, terça-feira, 10 de dezembro de 2024. A partir de agora você acompanha Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa no nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação do Luiz Brito, Emanuel Fernandes e Luciano Santos. Diga, Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz Brito, boa tarde, Luciano Santos, e a você, amigo ouvinte, muito obrigado pelo carinho da audiência. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Emanuel, boa tarde a todos os nossos ouvintes, maravilhosa terça-feira para todo mundo. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Olha, gente, Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste registrando esta terça-feira sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. À noite teremos aí céu com poucas nuvens, temperatura mínima de 18, máxima de 31 graus, não há possibilidade para chuvas. Informações aí do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. A gente agradece a sua companhia, a sintonia e a audiência, é claro. Fique bem informado conosco. Vamos começar então as nossas pautas de hoje. Lembrando que o WhatsApp já está aí disponível para você participar no 77-3444-1043. Você participa, traz para cá a sua crítica, a sua sugestão, a sua denúncia, enfim, fique à vontade. Vamos começar falando de Guanabi, né, gente? Alunos da Rede Municipal de Guanabi participarão do Campeonato de Robótica em Salvador. Alunos da Escola Municipal Josefina Teixeira de Azevedo, da Escola Professora Enedina Costa de Macedo e da Escola Municipal Rômulo Almeida, em Guanabi, participarão do Frit Lego League FLL, o maior evento educacional de robótica do mundo, que terá sua etapa estadual realizada nos próximos dias 12 e 13 em Salvador. O município celebrou parceria com o SESI, da qual participam também as escolas Professor Celito Brito e Pedro Barros de Mutanz. O professor Gilvan Leal, Escola Municipal Josefina Teixeira, a professora de robótica Emily Erveniz e o mentor Carlos, Secretaria de Educação, coordenam a equipe Octoflower. A etapa regional da Frist Lego League, a ser realizada nos dias 13 e 14 em Salvador, inclui ainda a participação dos alunos dos estados de Alagoas e Sergipe, totalizando de 51, totalizando aí 51 equipes, de onde sairão os vencedores para a competição nacional. A equipe Octoflower é composta por Davi Henrico, Gabriel, Maria Flávia, Alice, Lucas Martins, Thalisson, Caio, Enzo e Marcos. A competição abrange não apenas a montagem de robôs, bem como senso de organização e coordenação em equipes. Tá aí, né, galera de Guanabi, representando muito bem, portanto, o município e também a região sudoeste neste evento muito importante aí nesse campeonato de robótica em Salvador. A gente dá sequência por aqui, agora 12h07, 12h07. Luciano, o que é que a gente tem aí? Muito bem, aqui a gente tem a segunda Câmara do TCE, desaprova aí contas de termo de adesão e condena ex-prefeito de Encruzilhada a devolver 126,6 mil ao erário estadual, hein? Além de desaprovar a prestação de contas do termo de adesão 160 de 2009, firmado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, com a Prefeitura Municipal de Encruzilhada, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o TCE, decidiu, em sessão ordinária desta quarta-feira, imputar débito ao ex-prefeito Wickerley, né?
o Ikerley aí Teixeira Silva, no valor total repassado de 126.640,80 centavos, quantia a ser devolvida aí ao erário estadual após acréscimo de correção monetária e juros de mora. O ex-prefeito terá ainda que pagar multa de 3 mil, tudo em razão da não apresentação aí da prestação de contas do ajuste, o que resultou aí na anuência, ou seja, na ausência de comprovação de cumprimento do objeto aí avançado, bem como da boa e regular aplicação dos recursos disponibilizados. O objeto do termo de adesão foi apoio financeiro para a realização nas suas respectivas áreas de circunscrição do transporte escolar de alunos de ensino médio e também da rede pública estadual residentes no meio rural. Aí, né, pessoal do TCE também trabalhando muito aí, fiscalizando os recursos do Estado, sempre atentos, é claro, e portanto essa situação lá, portanto, né, essas contas aí do termo de adesão aí, portanto, né, desaprovado e portanto também condenando o ex-prefeito a devolver mais de 126 mil ao erário estadual. A operação é deflagrada contra investigados por fraudar pedidos de reembolsos de plano de saúde em Salvador, Vitória da Conquista e Condeúba. O Ministério Público da Bahia deflagrou na manhã de terça-feira, dia 10, portanto hoje, a operação Juramento de Hipócrates, né, para desarticular, portanto, gente, olha, esquema, né, voltando aqui a comentar rapidinho, olha, para desarticular aí esquema, né, de fraudes envolvendo pedidos de reembolso de serviços laboratoriais e consultas médicas apresentadas a uma operadora de saúde. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais de 4 investigados pelo Ministério Público da Bahia, em Salvador, Vitória da Conquista e Condeúba. A operação foi deflagrada pela 4ª Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, GAECO, com apoio da Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Policiamento Especializado CIP Sudoeste, da Companhia Independente de Policiamento Tático Rondesp e da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário do Sudoeste. Foram apreendidos documentos, né, computadores, agendas, contratos, notas fiscais, comprovantes bancários e dispositivos eletrônicos que possam conter provas dos crimes. Os alvos são investigados pela prática do crime de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. Os pedidos de reembolso têm previsão contratual e ocorrem quando os segurados optam por realizar consultas e exames médicos com profissionais e clínicas que não integram a rede credenciada da operadora de saúde. Segundo investigações, reembolsos fraudados ocorreram entre outubro de 2022 e fevereiro de 2023. As investigações tiveram início em maio de 2023, após uma denúncia apresentada pela operadora que identificou irregularidades nos pedidos de reembolso feitos por segurados do plano. De acordo com a denúncia, os pedidos de reembolso eram acompanhados de notas fiscais emitidas por uma empresa fictícia. Os comprovantes bancários apresentados também não correspondiam às transações realizadas, indicando a utilização de documentos falsos. Além disso, as requisições médicas para exames e consultas apresentavam informações incompatíveis com a realidade dos segurados, a exemplo dos relatórios que indicavam condições médicas como sobrepeso e sedentarismo que não correspondiam à realidade dos pacientes. Que situação, né? Portanto, Ministério Público da Bahia, todo o grupo aí também de combate a organizações criminosas, de olho nessa situação aí, hein, Luciano? Pois não, Luciano, fica à vontade. Inclusive, Luiz e Emanuel, nesta mesma operação, né? Aliás, nesta mesma data aí, outras operações estão acontecendo aqui na Bahia e no Brasil, hein? A Polícia Federal, o Ministério Público estão realizando diversas operações aí no combate a fraudes, né? A crimes aí contra o Estado, contra o governo federal. E aí a gente destaca, parabeniza, né? Inclusive as ações do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e também ações aí da Polícia Militar e da Polícia Federal no combate aí a este tipo de crime, que é fraude contra os cofres públicos, né? Que vem acontecendo cada vez mais. São diversas licitações bilionárias que acabam não acontecendo, ou seja, a empresa recebe aquele valor para construir algo e acaba não realizando essa construção e a reforma de qualquer outro tipo de obra. Rapaz, exatamente, né? Que situação. Então tá aí, o pessoal tá de olho, o Ministério Público tá de olho, né? Operação deflagrada aí
lembrando mais uma vez, né? Vitória da Conquista, Salvador e Condeúba. Então o Ministério Público está aí trabalhando junto com todo o pessoal aí do grupo, né? De atuação especial a combate a organizações criminosas, investigação também aí o GAECO, apoio da Polícia Militar, a Companhia Independente de Policiamento Especializada CIP Sudoeste, enfim, a Policiamento Tático Rondesp e também o Policiamento Rodoviário do Sudoeste. Essa galera todinha aí em campo trabalhando, portanto, nesta operação. Vamos dando continuidade, trazendo mais informações, rapaz, falando agora do presidente, né? Não, tudo bem, pode dar sequência. Eu tenho uma matéria aqui, mas eu trago na sequência. Pode ficar à vontade. Olha, 12h14, gente. Após uma hemorragia cerebral, Lula é operado às pressas em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado às pressas na noite de segunda-feira 9 no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde passou por uma cirurgia de emergência para drenagem e hematoma incraniano. Segundo informações do hospital, Lula está na unidade de terapia intensiva UTI e apresenta quadro estável. O presidente teve sangramento decorrente do acidente doméstico que sofreu. Ainda segundo o boletim médico da madrugada, divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, a ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, mas foi submetido à craniotomia para drenagem e do hematoma. De acordo com o boletim, a cirurgia transcorreu sem intercorrências e o presidente está bem, sob monitoração em leito de UTI. Na manhã desta terça-feira 10, a equipe médica deve começar uma coletiva de imprensa, portanto, ficou de realizar uma coletiva de imprensa para dar mais informações sobre a cirurgia e a recuperação do presidente. Muito bem, são 12h15, 12h15. Nós temos aqui uma matéria, esta pauta, de um fato ocorrido na Bahia. Uma criança de 11 anos, ela esfaqueia o pai após ser proibida de jogar no celular. O homem foi atacado com golpes de faca pelo próprio filho de 11 anos na zona rural de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Após pedir que a criança desinstalasse um jogo violento no celular, então o pai acabou prestando uma denúncia contra o próprio filho. O genitor precisou ser levado para o Hospital Regional de Eunápolis com lesões nas costas, sendo atendido e liberado segundo informações aí do site Radar News. Após receber alta, o homem registrou um boletim de ocorrência na delegacia local. Já o pré-adolescente fugiu para uma área de mata após o ato, mas foi encontrado pela polícia na estrada da Colônia, na BA 367, tentando pegar carona. Aí, portanto, a questão do aparelho celular para crianças, que muitas vezes elas começam com jogos que são inocentes e de repente começam a adentrar aí no mundo dos jogos que realmente vão trazer mensagem subliminar, que vão colocar essas crianças totalmente numa situação psicológica muito complicada, e chegando ao ponto aqui em Eunápolis, e o pai ver o filho com um jogo muito violento e sabendo que aquilo estava poluindo a mente do filho, ele pediu para o filho desinstalar o jogo, porque o que o pai quer, né? Ou o que a mãe quer para um filho é o bem. E quando o pai tenta fazer essa atitude, tomar essa atitude para o bem do filho, ele então, já com a mente tomada, né, com as mensagens subliminar por aquele jogo, pela violência que aquele jogo demonstra, ele de imediato começa a esfaquear o pai. Olha só, 11 anos de idade, começa a esfaquear o pai e depois ele empreende fuga, e após o pai ir para o hospital e sair, o pai presta queixa e o menor aí foi apreendido pela polícia, já tentando fugir pela BA 367, tentando pegar carona. Então tá aí, você pai, você mãe, cuidado, tá? Fiscalize, observe o que seu filho está fazendo no celular, que tipo de jogo ele está jogando, tá? Tente manter todo o controle do aparelho, e isso é possível. A tecnologia já pode fazer com que você possa limitar, tá, as ações do seu filho com relação ao que ele vai ver, o que ele vai jogar, enfim, até as conversas dele no aparelho celular.
Tenente Coronel Elson Pereira relata plano de poder dentro do 24º Batalhão com possível apoio do prefeito eleito. Em meio a denúncias de assédio moral e sexual, o Tenente Coronel Elson Cristóvão Santos Pereira deixa o comando do 24º Batalhão de Polícia Militar de Brumado para assumir o departamento de pessoal aí da Polícia Militar da Bahia. Em entrevista à imprensa brumadense, o oficial apontou que as denúncias relacionando aí o seu nome a atos de assédio moral e sexual surgiram após ele ter descoberto um plano de poder arquitetado aí dentro do batalhão por um de seus oficiais. O Tenente Coronel Elson detalhou qual seria o objetivo do referido plano de poder por parte deste oficial. Abre aspas. Esse membro queria emplacar, depois da minha saída, todos os oficiais da sua turma de aspirantes. Descoberto isso, levei ao conhecimento do prefeito eleito, né? Ele está se referindo aí o prefeito eleito para Fabrício Abrantes, levando em consideração aí 2 pilares básicos da instituição: hierarquia e disciplina. Disse que ele não tinha competência para levar o nome e a indicação de um oficial da sua turma para assumir um comando, fecha aspas, relatou, ressaltando a quebra, inclusive, da lealdade do oficial. Ainda segundo o tenente-coronel, o oficial, após perceber que sua tentativa de plano de poder havia sido frustrada, pois no desejo de logo após a saída do comandante do 24º Batalhão, o subordinado queria emplacar todos os oficiais da sua turma de aspirantes, porém acabou se esquecendo que tal atitude fere a hierarquia e a disciplina da instituição e a quebra de lealdade do oficial. Abre aspas. Ele tentou se desculpar, mas a lealdade havia sido ferida. Cerca de 12 dias após o pedido de desculpas, foi orquestrada aí de maneira maldosa essa denúncia. Creio que tudo será elucidado da melhor forma possível, fecha aspas, declarou. A fala do tenente-coronel mostra ter ocorrido aí um possível alinhamento durante as eleições municipais deste ano, entre oficiais do 24º Batalhão e o prefeito eleito Fabrício Abrantes do Avante, para supostamente indicar um novo nome para o comando a partir de 2025. Convém salientar que a exoneração de Pereira nesta semana não teria sido influenciada por este plano de poder, visto que o governo do estado realizou aí diversas mudanças de comando em toda a Bahia. O tenente-coronel Elson deixou claro nas suas considerações que os resultados exitosos conquistados no seu comando jamais seriam alcançados em um ambiente onde não reinasse aí o respeito e a ética e o compromisso com a sociedade. Abre aspas. As pessoas que gostam de perpetrar o mal para a comunidade brumadense, essa sociedade que aprendi a amar, a conviver, foi um comandante que andei entre as pessoas ouvindo suas necessidades. Os resultados não poderiam ser alcançados de maneira nenhuma com clima de assédio moral ou assédio sexual. Então, de forma alguma, esses resultados nunca seriam alcançados, né, em um ambiente que não fosse salutar, que não fosse saudável, fecha aspas, afirmou aí o tenente-coronel Elson Pereira. Olha, Luiz e Emanuel, a fala do tenente-coronel, né, inclusive agradecer aí ao Lai Amorim por nos conceder o áudio aí da entrevista, ele destaca muito bem, né, que durante o período eleitoral, né, aí oficiais do 24º Batalhão já estariam ali, né, formatando junto com o então candidato a prefeito Fabrício Abrantes uma mudança aí para 2025. O então prefeito Fabrício, o prefeito eleito Fabrício, né, ele foi eleito e vai assumir agora 2025. Segundo aí a fala do tenente-coronel, esse alinhamento ainda tinha dado continuidade, né? Aí ele foi até o prefeito eleito, conversou com o prefeito eleito, né? E falou sobre a questão da hierarquia, né? Que existe dentro do comando, né? E aí destacou toda essa situação. Depois aí, segundo ele, esse mesmo oficial que tinha articulado aí essa questão aí né, o plano de poder, tinha pedido desculpa a ele. Ele não aceitou porque, segundo ele, já tinha ferido, né, essa ética, já tinha ferido aí todos os laços entre a corporação,
Ele não aceitou, então, segundo ele, 12 dias depois, este mesmo oficial, juntamente ali com outros oficiais, teriam, né, denunciado ele ao Ministério Público por assédio moral e sexual. Agora, eu faço uma pergunta: qual o interesse de um gestor, né, que vai assumir em 2025, querer nomear uma pessoa para comandar o 24º Batalhão? Se é uma doutrina, igual o próprio Tenente Coronel falou aí, não é político que escolhe, né? Isso é uma hierarquia, isso vem do governo do estado, isso vem da Secretaria de Segurança Pública. Então a gente deixa essa pergunta no ar: qual é o interesse de um gestor mudar o comando? É importante salientar, não sei o que Emanuel tem a acrescentar aqui a respeito desse assunto, mas eu gostaria de comentar muito aqui sobre isso, que a Polícia Militar, ela tem que ter autonomia para trabalhar de forma independente. Ela não pode ter nenhum tipo de intervenção nesse sentido, principalmente de questão de prefeitos, gestores municipais, até porque ela tem a sua independência, né? Ela tem a sua liberdade de exercer as suas atividades, apesar do que, pelo menos aqui em Livramento, né, houve informação de que na festa de Canabrava teve aqui pessoas, políticos, que estaria pedindo, né? Olha, deixe correr, não sei o que e tal. Então, às vezes, acontece esse tipo de intervenção por parte de pessoas da política. Mas eu acho o seguinte: tem que haver realmente uma investigação para saber o que está ocorrendo, qual o interesse, qual o sentido de intervir ou de ter mudança de comando, qual a lógica disso aí. Tem que haver uma investigação profunda, porque alguma coisa deve ter por baixo disso aí. Se investigar, eu acredito que vai encontrar. Há de se levar em conta que, na realidade, as mudanças de comando, elas já estavam previstas pelo governador do estado. O que está em foco nesse momento é a questão de que houve, né, conforme as palavras, se deixa entender, conforme as palavras, né, do Tenente Coronel Elson, né, fica assim, bem entendido, né, de que nas eleições, possivelmente nas eleições ou durante as eleições municipais deste ano, que entre os oficiais do 24º Batalhão, né, houve aí, portanto, um alinhamento com o prefeito eleito Fabrício Abrantes, né, para que supostamente houvesse indicação de nomes para o comando a partir agora de 2025. E então, eu reputo, não tenho carta aqui para defender o Tenente Coronel Elson, mas eu reputo o Tenente Coronel Elson como um profissional de respeito, um profissional sério, um profissional que faz valer, né, a farda que ostenta, como também tem o devido respeito à instituição Polícia Militar. E isso ele demonstrou, mesmo aqui, nós estamos sempre embrumados, mas acompanhando sempre, né? Nós observamos a forma de trabalhar e a postura, né, do Tenente Coronel Elson, e tanto é que ele, quando percebeu que havia esse plano arquitetado, ele foi até o prefeito eleito, né, para explicar para ele que tem a questão da hierarquia, que tem a questão também, né, da fidelidade, né, ao oficial, e foi quebrado, né, a fidelidade ao oficial, né, e também quebrada a hierarquia, ou seja, todos os dois pilares que ele cita foram quebrados quando tentaram fazer isso. E quando, né, o oficial que tentou, né, esse plano de poder, quando ele viu que estava dando errado o negócio, ele vai pedir desculpas para o Tenente Coronel, que disse: não vou desculpar você porque agora não tem mais confiança. Ou seja, é como o cristal, se você quebra o cristal, já era, você nunca mais vai ter o mesmo cristal, acabou. Então não tem, né? E principalmente se tratando de uma instituição onde há hierarquia. E o que fica aqui em foco e que precisa ser realmente verificado é essa questão, se houve realmente esse alinhamento, pelo que deixa claro, né,
nas palavras, dá a entender nas palavras do tenente-coronel que possivelmente houve esse alinhamento para que o prefeito eleito pudesse dar as indicações lá no 24º Batalhão, né? Algo que com certeza a própria Polícia Militar vai estar também fazendo aí algum trabalho para poder entender o que realmente aconteceu. E eu quero aqui mais uma vez deixar as palavras de considerações do Tenente-Coronel Elson, onde ele diz: as pessoas que gostam de perpetrar o mal para a comunidade bombadense, essa sociedade que aprendi a amar, a conviver, fui um comandante que andei entre essas pessoas, ouvindo as suas necessidades. Os resultados não poderiam ser alcançados de maneira nenhuma com um clima de assédio moral ou assédio sexual. Então, de alguma forma, esses resultados nunca seriam alcançados em um ambiente que não fosse salutar, que não fosse saudável. E aí ele encerra as suas considerações aqui e observa-se na fala dele muita calma, né? Muita confiança quando ele diz, né? De que se ele estivesse na prática de assédio moral ou de assédio sexual na frente de um comando, jamais esse comando fluiria, como o Luciano pode muito bem dizer aí, né? E toda a imprensa brasileira, como esse comando fluiu em diversas áreas aí, principalmente na questão de trazer a população para perto da polícia, nas ações das escolas e tantas outras ações que foram feitas aí. Então, em um clima tenebroso, né? Em um clima de assédio moral, de assédio sexual, jamais isso funcionaria. Então, aqui agora é necessário saber, né? Como essa coisa aconteceu e é interessante, né? Que haja manifestações também, sei lá, através de nota ou qualquer coisa que o valha, do prefeito eleito aí, o Fabrício Abrantes, né? Porque o coronel, como homem que respeita a instituição, foi até ele e, olhando nos olhos dele, disse para ele como realmente funciona a Polícia Militar. Inclusive ressaltando, né, Emanuel e Luiz, que daqui a pouquinho nós estaremos com essa matéria aí no site da Rádio Portal Sudoeste.com.br, né? E você vai poder conferir mais detalhes aí sobre toda esta matéria e as falas do Tenente Coronel. E eu também aqui ressalvo, né, que possa ser também por conta aí da disciplina, como você falou, né? A gente conhece aqui muito o Tenente Coronel desde quando ele assumiu, há 1 ano e 6 meses. Ele logo marcou uma reunião com a imprensa, conversou com a imprensa, e uma das suas primeiras palavras, que quando ele se deu a entrevista para a imprensa local, ele disse o seguinte: olha, meu trabalho, ele é um trabalho de inteligência, é um trabalho de aproximar a comunidade à Polícia Militar. Isso, me lembro bem disso. Meu trabalho é de estar lá na sociedade, in loco, entrar numa viatura. Inclusive ele fez isso. Ele logo nas primeiras semanas ele foi nos bairros periféricos, foi nos bairros mais carentes e visitou essas comunidades, foi nas associações, buscou por ONGs, né? Várias instituições, visitou aí delegacias, visitou vários municípios aonde o 24º Batalhão iria atender. Então, assim, ele falou que o comando dele seria esse, e com disciplina. Possa ser que essa disciplina, né, que ele está seguindo, a hierarquia, né, da Polícia Militar, possa ser aí que alguns subordinados não aceitou essa hierarquia e aí, né, possa ter se alinhado aí com um grupo político, até mesmo articulado aí, nomear alguém para o comando. Agora, o que eu acho interessante é que não tem poder nenhum, né? Um prefeito, um grupo político, até mesmo oficiais, eles não têm poder, porque isso vem da Secretaria de Segurança Pública. O governo do estado, sim, ele pode indicar, olha, vou
mandar esse tenente-coronel, esse major lá para o interior do estado, porque ele tem aqui uma logística diferente. Ele atua mais na área do combate. Correto. Esse aqui trabalha mais na área da administrativa, então ele pode indicar. Então, ali tem um conselho que decide aonde é que vai direcionar esse tenente, ou esse coronel, ou esse major para determinadas companhias ou batalhões. Não é assim do jeito que a pessoa pensa que, vou indicar e pronto. É porque haja vista que eles observam, né, as habilidades de cada comando. Aquele comando tem uma habilidade para tal situação, então vamos mandar para Brumado. O outro tem uma habilidade para vamos mandar lá para Chapada Diamantina. E assim sucessivamente, entendeu? É dessa forma que acontece. Então, o que não pode acontecer, ou continuar acontecendo, é deixar pessoas aí perpetrando o mal para a comunidade brumadense. É isso que não pode acontecer. Eu não tenho muita recordação a respeito desse aspecto. O Luciano pode me refrescar a memória aqui antes que a gente vá para os nossos comerciais, mas eu acho, Luciano, que eu tinha até visto alguma coisa acerca disso, acerca desse assunto, na pré-campanha política em Brumado, né? E tal candidato teria pretensão de fazer mudanças, realizar mudanças aí dentro do 24º Batalhão, mas eu acho que você já esclareceu muito bem aí a respeito de que não tem esse poder, né? Isso, você lembrou muito bem aí, né? Durante as eleições municipais foi especulado aí por um grupo político essa questão, né, de mudanças aí na questão do formato do batalhão, do 24º Batalhão, de comando e tudo, mas é como a gente ressaltou aqui, né, prefeito nenhum, ele tem aí, a não ser que ele tiver ligação direta com o governo do estado e falar assim, olha, governador, eu preciso que o senhor mude aqui o comando e tal da minha cidade, porque já tem tantos anos que o comandante está aqui, enfim, a gente precisa dar uma melhorada aqui na segurança pública, mas é muito difícil, isso aí é uma indicação direta do executivo estadual. Vamos no nosso WhatsApp aqui acompanhar participações dos nossos ouvintes, né? Nós temos o seguinte, vamos lá, boa tarde, estou revoltado, as caixas da Baixinha estão todas secas, né? É idoso na cama, é criança, é tudo, enfim, essa reclamação chegou ontem, né? Hoje mandou só o seguinte, socorro, Baixinha não tem água, sofrimento, meu Deus, um calor desse. Agora, a gente pergunta aqui o seguinte, quem é responsável pelo abastecimento lá? Se é a Prefeitura de Dom Basílio ou Livramento, e a gente não tem resposta, infelizmente, né? Não informaram pra gente aqui. Também eu tenho uma outra reclamação dizendo o seguinte, né? Cobra aí água para nós em Baixinha, já tem 15 dias sem água. Prefeitura de Dom Basílio, tá aí. Então não é em Basa, né? Não é em Basa, né? Tá aqui, Prefeitura de Dom Basílio, lá deve ser ou o SAI ou a Defesa Civil do município através de caminhão-pipa, né? Então o pessoal tá cobrando desde ontem até agora, nenhuma resposta, o pessoal tá sem água lá na Baixinha. Portanto, o pessoal da Prefeitura aí, que tome aí as devidas providências, porque o ouvinte mandou para cá cobrando. Vamos acompanhar aqui participação por áudio. Boa tarde, Manuel Fernando. Esse tenente aí tá de parabéns, viu? Agora o prefeito de lá, ele não vai ser um bom administrador não, viu? Porque um guerreiro que nem esse tenente aí, ele não acreditar, porque o tenente honesto, ele não vai ser desonesto. Se o grupo dele quer desviar, mas ele não vai desviar, porque esse aí tem educação, viu, que tá falando Salvador do Peixe. Nota mil para esse tenente e para vocês aí também, viu, um abraço para você, esses dois jornalistas aí que um eu conheço, acho que é o Luiz Brito, o outro eu não conheço, nota mil para vocês. Tchau, Manel. Ok, meu amigo, um abraço. Outro é o Luciano, Luiz Brito e Luciano e Manuel Fernandes aqui, o trio passando a informação para vocês aqui, tá bom? Na realidade vocês, né, são realmente o motivo de estarmos aqui de segunda a sexta. Muito obrigado pelo carinho. Vamos prosseguindo aqui, dando continuidade com as nossas postas, lembrando que o pessoal que está em casa pode participar aí no nosso WhatsApp, 77-3444-1043. Eletricista, olha, por pouco não é degolado por arame farpado em Riacho de Santana. O eletricista, o Elber Pereira da Silva, natural de Igaporã, por pouco, né, sofreu aí um acidente fatal na região da fazenda Paou, zona rural da cidade de Riacho de Santana. Ele relatou que está em andamento na estrada uma obra do governo do estado e foi feito um desvio dentro de uma propriedade particular da região. Segundo Silva, o dono da propriedade fechou o desvio com uma cerca de arame farpado. Sem conhecimento, o dono da propriedade, um idoso, fechou esse desvio, sem sinalização. Acabei me acidentando, contou aí, portanto, o eletricista.
O motociclista, né, teve um ferimento profundo, porém nenhum órgão vital foi atingido. Ele conseguiu arrancar o arame do pescoço e procurar socorro. Foi feita uma cirurgia, levei 18 pontos. Imaginei que poderia perder a vida. Foi sorte mesmo, afirmou. Além deste, mais 2 acidentes de moto já foram registrados no mesmo ponto. O eletricista adiantou que irá acionar a justiça em busca de uma indenização diante do ocorrido. E tem que acionar mesmo, porque realmente foi um acidente terrível aí que poderia ter ceifado a vida dele, né? Agora, que coisa irresponsável, né? Você tem uma estrada vicinal, aí o proprietário, aliás, o suposto proprietário entende que aquela área é dele, ele mete uma cerca e aí... Não sinaliza? Não sinaliza, né? Ou seja, ele pode ser responsabilizado aí por uma tentativa de praticamente de homicídio, né? Porque como é que você coloca arame farpado numa estrada? Graças a Deus que esse senhor aí não veio a óbito, mas tá me parecendo um caso parecido com o Brumado, né? Pouco tempo atrás aqui o gestor municipal abriu uma rotatória, né? Ligando ali o bairro Apertado do Morro até a BR-030, e aí o proprietário do terreno, né? Ele entendeu ali que o prefeito teria invadido 5 metros de um lado e 5 metros de outro, e ele foi lá e meteu ali uma cerca, né, no local. Aí, ou seja, é brincadeira, né? Muitos motoqueiros se assustaram ali, viu? E achavam que estava tudo ok, de repente deparavam com a cerca. É complicado, né? 12h55, vamos lá. Muito bem, olha só, PM prende indivíduo por tráfico de drogas em Cândido Sales. Um homem foi detido com entorpecentes na cidade de Cândido Sales na última quarta-feira, 4, de acordo com informações da 80ª CIPM, por volta das 13 horas, uma guarnição do pelotão de emprego tático operacional realizava rondas ostensivas quando foi informada por um transeunte sobre uma situação suspeita envolvendo um automóvel e uma motocicleta, sendo que o condutor do carro entregou uma sacola para o condutor da motocicleta. Ao avistar a motocicleta, com as características informadas, foi realizada a abordagem ao suspeito, sendo encontrada em sua posse 60 trouxas de maconha, 21 pedras de crack e mais 6 pinos de crack. O indivíduo e o material foram apresentados na delegacia local. Tá aí a polícia, né? Seu trabalho de formiguinha, enxugando gelo também, tirando aí as drogas da rua, mas nunca acabam. 12h56. Por tentativa de homicídio, o homem pega 16 anos de reclusão no regime fechado e sai preso em Brumado, hein? Amadeus Almeida Neves pegou 16 anos de prisão em regime fechado por ter tentado matar Edésio Queiroz dos Santos com golpes de faca. O crime ocorreu no dia 23 de junho de 2011, por volta das 17 horas, na fazenda Tibiraba, em Brumado. Na última sexta-feira, dia 6, o réu foi condenado pela justiça depois de 13 anos que o crime ocorreu. Como diz o ditado aí, né? A justiça tarda, mas não falha. Em resumo, consta que naquela data a vítima Edésio convivia com a Marineide, ex-companheira do acusado, e com ela foi àquela fazenda buscar os filhos que ela teve aí com o acusado. Perceberam que ele poderia estar de tocaia, armado de espingarda, por isso a vítima aguardou em um bar enquanto Marineide foi a pé buscar os filhos. Ocorre que o acusado, né, foi até o bar onde estava Edésio, tendo-lhe aí perguntado sobre um par de botas que ele, Edésio, havia deixado na casa de Marineide, o que ora acusado pegou, cortou com uma faca e jogou fora. A vítima virou as costas, o acusado retornou repentinamente aí, sacou a faca e passou a esfaqueá-la, prosseguindo aí com o ataque mesmo após o ofendido ter caído no chão. Segundo a denúncia, o acusado não consumou a morte porque Osiel, proprietário do estabelecimento, usando o cabo de uma vassoura, interviu e afastou o acusado. Edésio sofreu cortes e perfurações no tórax, nas costas e nas mãos. Foi encaminhado ao hospital de Brumado, em seguida ao de Salvador, e sobreviveu. O acusado agiu por motivo torpe, pois não aceitava o fato de a vítima manter um relacionamento amoroso com sua ex-companheira. Além disso, ele utilizou aí de recurso que dificultou a defesa do ofendido, atacando-lhe
repentinamente pelas costas, né? A Amadeu Almeida Neves deixou o fórum juíza Leonor da Silva Abreu preso. A decretação da prisão preventiva foi solicitada pelo Ministério Público, conforme consta em ata. Embora, excepcionalmente, a princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, evitando-se o sacrifício de outros bens e valores jurídicos constitucionalmente consagrados. Além da reprovabilidade diferenciada da conduta, consta que, ora, o condenado, após o crime, fugiu por anos, se manteve em outro estado, não tendo manifestado interesse no esclarecimento dos fatos e demonstrando aí que pretendia frustrar a aplicação da lei penal, consistente no cumprimento de eventual. Inicialmente foi citado aí por edital, posteriormente, embora intimado por oficial, sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento. Tá aí, né? Esse rapaz, né? Ele praticamente aí, como diz a reportagem, ele foi condenado porque fugiu, ficou muitos anos aí fora de Brumado, ficou em outro estado, não compareceu à justiça para esclarecer aí os fatos, e aí o Ministério Público entendeu que ele deve permanecer preso, né? Porque não quis aí justificar a sua tentativa de homicídio. Ele na realidade ele pouco se lixou para a justiça, para dar qualquer esclarecimento, né? Ele foi embora, ficou por lá e também, né? Achando que talvez até pelo fato sairia impune, né? Que sairia impune pelo fato da pessoa não ter também ido a óbito, né? Então ele, não, vou ficar por aqui, a pessoa está viva, está tudo bem, não vou dar sensação para ninguém. E vem também, né? E não adianta a gente aqui também tentar tapar o sol com a peneira, porque vem também aquela sensação que já existe em muitos, né? A sensação da impunidade, né? Não vou ser pego, não tô nem aí. Mas é como o Luiz disse, né? Existe aí um ditado que diz que a justiça, ela tarda, mas não falha, né? E agora esse camarada aí vai ver o sol nascer quadrado. Se vê, né? Se conseguir ver. Se conseguir ver. Pelo que o ver. Luciano falou lá no presídio de Brumado, você está muito bem para enxergar o sol, não. Uma janelinha de 30 por 20, mais ou menos. Pois né? é. Bem pequenininho. Temos o seguinte, boa tarde, né? O Pedro, da Fazenda São Luís, município de Aracatu, dizendo o seguinte: não tem carro para levar os doentes para o hospital. A prefeitura não coloca carro nem para o posto de saúde. Então, com a palavra, Prefeitura Municipal de Aracatu, para esclarecer aí a situação, essa reclamação, portanto, essa denúncia que vem lá da zona rural do município, Fazenda São Luís, ok? Agora 1h09, pois não, Manuel? Não, pode ficar tranquilo, pode seguir. Certinho, vamos dando continuidade aqui, né? Falando o seguinte, gente, olha, biomédica é indiciada por exercício ilegal da medicina, lesão corporal grave e falsa identidade, isso lá em Vitória da Conquista. Na quinta-feira, dia 5, a Polícia Civil da Bahia, através da primeira Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, concluiu investigação e indiciou uma biomédica de 39 anos de idade pelas práticas dos crimes de exercício ilegal da medicina, lesão corporal grave por 2 vezes e falsa identidade por ter praticado em um procedimento estético denominado lipo de papada, né? No dia 10 de outubro deste ano, em um consultório particular na Avenida Otávio Santos, bairro Recreio, isso em Vitória da Conquista. De acordo com as informações da Polícia Civil, a mulher também possui atividade na Bahia e no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, restou evidenciado através do laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica, DPT, e relatórios médicos, a ocorrência da prática do procedimento cirúrgico na vítima, causando-lhe incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como perigo de vida, uma vez que foi ocasionado na vítima um corte incisivo na região submetoniana, né, a papada, com sangramento ativo. Conforme a polícia, o referido procedimento é atividade prevista, privativa, melhor dizendo, apenas aí de médico. No ato do procedimento ilegal, a vítima teve um corte com sangramento intenso e ligou para o SAMU 92. A Polícia Civil requisitou as gravações da chamada de emergência e evidenciou que a biomédica se identificou como sendo dentista, tanto para atendente do SAMU 92 como também para médicos e enfermeiros no pronto-socorro do hospital. Durante o interrogatório, segundo a polícia, a biomédica ficou em silêncio. A soma dos crimes pode chegar a 13 anos de prisão. A indiciada responde em liberdade. Tá aí, né? Caso ocorrido lá em Vitória da Conquista. 13h11. Olha, vamos para mais
matéria aqui que é de extrema importância. Todas as matérias aqui são de extrema importância, né, para que você possa ficar aí bem atualizado, bem informado. Olha só, banimento de celulares nas escolas do país deve ser aprovado na Câmara e vai seguir aí para o Senado. Banimento do uso de celulares por estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país deve ser aprovado, no caso hoje, né? Nessa terça-feira 10, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e também Cidadania, da Câmara dos Deputados. O texto em votação reúne 14 projetos de lei, ou seja, PL, e tem amplo apoio dos deputados da direita e também deputados aí da esquerda, né? Em 30 de outubro já havia sido aprovado pela Comissão de Educação. Depois da CCJ, deverá ser encaminhado ao Senado sem precisar passar pelo plenário da Câmara, pois tramita em regime de apreciação conclusiva pelas comissões. No Senado, a expectativa dos parlamentares, bem como o do governo federal, que apoia a medida, é de que a tramitação seja rápida, de modo que o banimento já esteja em vigor no início do próximo ano letivo. Originalmente, trata-se do PL 104, apresentado em 2015 pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. O substitutivo, agora em votação, já com outros 13 projetos de lei apensados, tem como relator na CCJ o deputado Renan Ferreirinha, do PSD do Rio de Janeiro. Ferreirinha é secretário municipal de Educação no Rio e foi responsável por articular o banimento pioneiro de celulares no país no início de 2024. A Prefeitura Carioca proibiu, por decreto, o uso de smartphones por estudantes nas escolas municipais. Ao longo deste ano, o deputado se silenciou algumas vezes ele pediu licença algumas vezes, né, do cargo no Rio para trabalhar no Congresso pelo avanço da proposta de proibição do uso de celulares no ambiente escolar em todo o país. O teor do projeto de lei nacional é semelhante ao da lei aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa de São Paulo e sancionada na semana passada pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O texto inclui veto do uso de celulares e de outros dispositivos móveis com internet por estudantes de escolas públicas e privadas em todo o ambiente escolar, incluindo aulas, recreios, intervalos e atividades extras curriculares da educação infantil ao ensino médio. Abre aspas. Existe um grande consenso no país sobre esse tema. É um consenso suprapartidário, não é uma questão ideológica, e sim uma urgência nacional, fecha aspas, afirma Ferreirinha aí à Folha, né? Ao site, a Folha. Abre aspas, precisamos preservar a infância e a adolescência. Escola tem que ser um local para o aluno estudar, prestar atenção nos professores, brincar e conversar com os amigos, estar presente e não ficar isolado em sua própria tela, fecha aspas. Ele acrescenta que a experiência no Rio já aprovou que isso dá certo. Tivemos ótimos resultados em concentração também, em foco, em desempenho dos alunos. O desempenho em matemática, por exemplo, no 9º ano, aumentou em 50% desde a proibição, diz aí, portanto, o Ferreirinha. Deu certo no Rio e tem tudo para dar certo em todo o Brasil, concluiu o Ferreirinha. Aí, portanto, Luiz e Luciano, o que vocês acham aí dessa PL? Muito bem, 1h15, né? 1h15, essa questão da polêmica aí dos celulares nas escolas. Eu sou contra o uso do smartphone dos alunos, né? Pelos alunos durante aí as aulas. É interessante o uso da tecnologia, do tablet na sala de aula, para pesquisa,
Mas aí seria interessante tablets, né? Não celular, porque se você permitir o uso do celular, essas crianças, você sabe, né? Criança, adolescente acaba desviando, vai para uma rede social, tira o foco e aí você, meu amigo, nós já temos uma educação que não vai muito bem no nosso país. Imagine aí com todo mundo acessando rede social. Aí é que você não vai aprender nada nesse Brasil baronil. Mas eu acho que isso é uma questão fácil de resolver, não com relação aos smartphones, né, do senhor Emanuel, mas eu particularmente quando estudei aqui em Livramento, me recordo no antigo João Vilas Boas, 2007, 2008, a gente ia para a biblioteca realizar pesquisa, pelo menos nos computadores, e você não conseguia acessar redes sociais. Eu lembro que alguns colegas até tentavam e tal, e eles falavam, olha, por aqui você não consegue acessar a rede social. A gente ficava curioso e ia realmente tentar acessar. Naquela época era febre o Orkut, né? E a gente tentava acessar e já não conseguia. Parecia como se o site tivesse bloqueado ou fora do ar. Então, assim, com relação aos smartphones, é claro que a gente está falando aqui dos celulares e tal, enfim, entre outras coisas, eu acho que tem que haver realmente um diálogo muito grande, mas eu acho que não há muita necessidade realmente desses celulares nas escolas, apesar de algumas agressões, alguns casos que ocorrem dentro da escola e que o pai tem que ficar atento a isso e é claro que cabe à direção da escola estar informando o pai sobre o que está acontecendo ou não com o aluno dentro do ambiente escolar. Mas, enfim, tem que ter muito cuidado e sobre essas redes sociais aí, eu acho que teria que ter uma forma de bloquear, pelo menos na própria rede de Wi-Fi ou alguma coisa desse tipo. Mas tem. Então pronto, então tá simples. Hoje, simples de resolver. Com os novos roteadores, você tem tecnologia que você bloqueia o aplicativo que você quiser. Pronto. Nós temos aí já, né? Houve o resultado em São Paulo, houve resultado positivo no Rio e agora o que se pretende pelo jeito que observamos aí, é algo unânime, né? E provavelmente o que se pretende é que já no início do ano letivo 2025 os celulares sejam banidos, né, do ambiente escolar e isso vai ser muito bom para todos os estudantes. Falando em educação, né? Estudante brumadense se destaca aí no programa Deputado Jovem Baiano 2024. O aluno Jonatas Meira Alves, do Colégio Estadual de Tempo Integral de Brumado, representou aí o município na 3ª edição do programa Deputado Jovem Baiano, realizado aí entre os dias 2 e 6 de dezembro na Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, em Salvador. O evento reuniu 63 estudantes de diferentes segmentos da rede pública e privada de ensino, promovendo aí uma vivência democrática e legislativa, acompanhado aí pela técnica da ouvidoria do Núcleo Territorial de Educação, o NTE, 13 Consolata Chaves Jonatas participou aí de atividades como simulações de trabalhos parlamentares e audiências públicas. O programa promovido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em parceria com a ALBA, tem como objetivo formar jovens líderes e aproximá-los dos processos políticos e democráticos. Além de Jonatas, também representaram o NTE 13, os estudantes a Ana Vitória, né, da Silva, do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães de Guanabi, e também Jefferson Nogueira Moreira, do Colégio Estadual de Campo de Mutãs. Os participantes foram empossados aí como jovens deputados e receberam diplomas pela experiência vivida durante o programa. A iniciativa inclui ainda estudantes de diversos contextos, né, da rede pública e também da rede privada, além de representantes indígenas, quilombolas, estudantes das escolas da família agrícola e pessoas com deficiência, os PCDs. É uma iniciativa muito interessante, né? Aproximar aí os jovens, né? Os estudantes, os universitários das políticas públicas, né? Isso mostrando como é que funciona ali os bastidores da Assembleia Legislativa, né? São vários deputados, é uma correria, é uma movimentação, é lançamento de projeto, enfim, é algo interessante porque isso eles vão trazer aí para o seu currículo e apresentar inclusive para as unidades escolares que eles estão ali participando. Então, mostrando como é que a política funciona. Porque tem muita gente que às vezes acaba misturando, fala, eu não vou me envolver com política, mas na realidade, todo cidadão, ele tem que participar de políticas públicas, né? São projetos, são ações que a política proporciona para todo cidadão e para toda a sociedade. Políticas públicas e qualquer tipo de política, né? Porque tem gente que fala, eu não dependo de política para nada. Se engana, a gente depende de política para tudo. Eu acho que o caminho é esse, nessa faixa etária aí, começar a fazer com que o adolescente, o jovem comece
a entender o que é a política, para também entender as necessidades do povo, para entender como a coisa funciona, né? E quem sabe assim nós tenhamos no futuro, né, um país onde realmente tenha menos corrupção, porque dizer que não vai ter corrupção é impossível. Tenha menos corrupção e que tenham mais políticos realmente com atenção voltada para o bem comum. Vamos aqui ao nosso WhatsApp 77-3444-1043, a galera participando, né? O Nairton diz o seguinte: boa tarde, aqui é o Nairton, tô na escuta do programa da rádio pelo aplicativo. Fazenda São Luís, município da cidade de Aracatu, colégio também abandonado na Fazenda São Luís, cheio de morcego e rato, e a prefeitura não toma providência para fazer uma limpeza, né? Os ratos e os morcegos estão indo para a casa dos vizinhos transmitindo doença. Esse é um assunto complicado e delicado, né, Manuel? Porque realmente, quando se trata de morcego, pode transmitir doenças, é claro, e aí a prefeitura tem que ficar atenta lá, né? Já deveria estar atenta, né? As providências já deveriam estar sendo tomadas, porque realmente é muito complicado, né? Não pode deixar a coisa chegar a esse ponto, né? Não deveria ter deixado chegar a esse ponto, né? Estamos aí à disposição da prefeitura do município para poder estar esclarecendo aí, portanto, essa informação, essa denúncia. Temos aqui, boa tarde, né? O nosso amigo Belo lá de Novo Azeite, do Bairro Manuel Leite, mandando aqui, né? Lembrando o seguinte, que naquela época lá, né? Enfim, 2009 também, né? Porque ele acabou até sendo colega de escola aqui do Luiz Brito, ele lembrando que era escolhido as pessoas que possuíam um aparelho celular, né? Mas que hoje em dia praticamente as crianças já nascem aí com um celular nas mãos, né, mano? É algo assim que realmente a criança vai crescendo ali rapidinho, né? Já começa aqueles aparelhinhos, já, né? Já tem contato com as telas. E também tem aquela questão do aparelhinho de brincadeira, né? Aquele piquititinho lá para brincar, e os pais dão e a criança já vai, né? Já associando aquele com o outro, e daí a pouco o negócio desanda tudo. Então os pais têm ficar atentos, saber educar os seus filhos nessa questão. E tem pai que acha bonito, viu? Olha, também, viu? Meu filho é uma bênção, fica no celular o dia todo, não me dá trabalho. Esse aqui é o problema. Também. Diga, Luciano. Eu às vezes a gente vai em alguns, né, movimentos de famílias, a gente vai na praça, às vezes levar o filho para pedalar um pouco de bike, né? E aí o que eu observo é o seguinte: você chega, tem um casal ali, né? Pai, marido, esposa e o filho. Aí o casal começa a bater papo, tomar uma, e aí a criancinha tá ali naquela atividade, ela quer brincar. O que acontece? Eles vão lá e tomam o celular. Toma aqui, filho, vai assistir desenho. Aí fica, criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, com 5, 6, 7 anos, ela já não quer mais assistir desenho, ela quer ir para rede social. Então, os próprios pais incentivam a esses filhos, né, precocemente, a fazer o uso do smartphone. Então, assim, as famílias, né, estão cada vez mais antecipando essa situação. Eu mesmo aqui, eu tento evitar no máximo, eu tenho um filho de 7 anos, eu evito no máximo ele utilizar o celular, de preferência a TV e assim mesmo um desenho, e final de semana vamos para a praça, vamos pedalar, vamos fazer exercício físico, quando vai pro sítio, vamos brincar de bola, vamos pedalar, porque assim, o tal do celular, meu amigo, vai ser uma destruição aí dos nossos jovens. Eu acho que os pais têm a grande responsabilidade, ou total responsabilidade, para que os seus filhos não fiquem focados nas telas, nos celulares, né? Inclusive causando até problemas de saúde com relação à questão da coluna, pescoço, essa coisa toda. E psiquiátricos também, né? Isso. E a internet também, o mundo de ficção, o mundo das redes sociais é um mundo fictício, né? E acaba as pessoas ali vendo coisas belas, bonitas, não sei o que e tal, e acha que aquilo ali também na realidade daquela mesma forma, e acaba querendo trazer o mundo de ficção para a realidade. Isso pode acabar gerando aí diversos conflitos, diversos problemas aí, ansiedade, tantos outros transtornos, e inclusive comprovadamente a internet, né, quando não sabe utilizar, ou quando é utilizada de forma demasiada, ela realmente acaba se tornando uma espécie de droga, né? Uma espécie de vício também ali, né? Vamos colocar assim, porque realmente a pessoa, você tira o celular da pessoa e ela começa a entrar em pânico, né? Já começa a ter ali um problema sério, um nervoso, um estresse, é uma coisa de louco. Só lembrando as mamães aí que não façam do celular uma babá para o seu filho, viu? Porque depois você vai
chorar. E chorar muito. Olha, inclusive. Pois não, Luciano. Só para concluir, Luiz, você tocou num ponto até interessante com relação à rede social. Muitas pessoas, principalmente jovens, né? Eles acabam ali na rede social acompanhando a vida supostamente famosa, rica, de certos influenciadores. E aí, quando eles não conseguem trazer isso para a sua realidade, né? Porque eu já ouvi jovens pegando falando assim: não vou trabalhar não, eu vou virar influencer. E aí, quando ele vê que a realidade não é aquela, ele fica, né, chateado, frustrado, ele entra né? em depressão, frustrado, entra em um quarto, se tranca, não quer ir para a escola, não quer fazer atividade física, porque ele tinha uma visão do mundo dentro da internet, um mundo online. Quando ele trouxe isso para a realidade, ele se frustrou, e aí, meu amigo, vem depressão, ansiedade, problemas psicológicos, e muito bem aí o que o Luiz tocou. Ok, 1h33, 1h33. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tá finalizando por aqui, é claro. A gente agradece sempre a sua companhia, a sua sintonia e audiência. Emanuel Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. Você, amigo ouvinte, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado pela participação aqui no nosso WhatsApp. E, é claro, amanhã estaremos de volta com a permissão de Deus para manter você muito bem informado. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Lembrando que amanhã eu retorno às 7 da manhã na primeira edição e logo mais no segunda edição, aqui com o trio espetacular Luiz Brito, Emanuel Fernandes e também Luciano Santos. Tchau, tchau. Boa tarde. Gente, continue conosco. Daqui a pouquinho tem um anfitrião, tem o Lucas Guarnieri, Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Boa tarde para você. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.